Memórias Póstumas de Juvenal Gonçalves. Colaboração especial Adailton Seixas. Nota do autor. O objetivo deste livro, a priori, é propor aos socorrenses que conheça a trajetória do Juvenal Gonçalves, que iniciou o elemento relevante que fazem parte do vasto escopo da científica e normatização de vida, pela sua importante contribuição de disciplina catalogada como básica e de imprescindível relevância de um cotidiano visualizado em seus aspectos estéticos. Entretanto, foi exatamente na adolescência que Juvenal começou a assumir uma personalidade, um papel importante com suas técnicas e adaptações às habilidades humanas. O nosso objetivo em propor este livro é penetrar mesmo na história de Juvenal, numa abordagem que possibilita compreender melhor a história, o próprio sentido evidente da vida do próprio Juvenal. Josimar Gonçalves. O Nascimento. Saco do Boi, distrito de Passagem Franca, Maranhão, 2 de maio de 1956. Dona Zumira sente as dores da maternidade. Seu Manuel Gonçalves, preocupado com a sua esposa, foi até a casa da parteira, Dona Ana Dias Alencar, pedir encarecidamente para ela fazer o parto. A velha parteira fita Manuel com aqueles olhos azuis da cor de anil e pede para que ele esperasse alguns minutos, enquanto dava comida para os porcos e as galinhas. O futuro pai, inquieto, não aceitou a objeção e se propôs a dar a comida para os bichos para que a parteira ficasse livre para socorrer a sua esposa. Então, ela aceitou e foi imediatamente até a casa da grávida. Ao chegar, ela viu que a mulher sentia muitas dores e foi logo dizendo que talvez ela só teria essa criança no dia seguinte. E só teria essa criança se a Nossa Senhora do Bom Parto permitisse. Assim falou Dona Ana. Pouco tempo depois, chega seu Manuel. Dona Ana, ao perceber que ele veio correndo e chegaram em pouco tempo, perguntou-lhe se já tinha alimentado a porca parida que estava deitada no chiqueiro embaixo do pé de urucum. Sim, senhora. Todos os bichos comeram até se encher, respondeu prontamente seu Manuel. Contudo, o que ele queria mesmo saber era se a mulher estava bem. Passou-se o dia e as dores aumentavam cada vez mais. Juntamente com a ansiedade de seu Manuel em ver logo o nascimento de seu primeiro filho, vivo e saudável. O crepúsculo chega e seu Manuel, cansado, então, às 9 horas da noite, quando a parteira pediu para ele ir dormir, que podia deixar que ela dava conta do recado. E assim, o pai pega a sua rede branca feita no tear e a arma no último quarto perto da cozinha e adormece. Naquela noite, Dona Ana ficou correndo de seus aposentos até o quarto em vigilância, de plantão. Ao raiar do dia, a parteira acordou Manuel para que ele ficasse cuidando da esposa enquanto ela iria à sua casa tomar banho e trocar de roupa. Seu Manuel ficou cuidando de sua esposa. Dona Ana, em sua casa, aproveitou e deu comida para os bichos, tomou banho, trocou de roupa e voltou correndo para a casa de Zumira. Quando foi às 10 horas da manhã do dia 3 de maio de 1956, Dona Zumira deu à luz ao seu primeiro filho, que recebeu o nome de Juvenal, uma homenagem a um tio seu. Seu Joaquim e Dona Maria, pais de Zumira, felicíssimos da vida, foram dar boas-vindas ao seu primeiro neto. Dona Maria ficou emocionada e rezou uma oração que era mais ou menos assim: Bem-vindo entre nós, Deus Todo-Poderoso, que enviastes esta criança porque nos foi confiado e da qual teremos de dar conta um dia, se ele pertencer à nossa geração de espíritos que nos deve provar a terra. Graças, Senhor, vos damos por esse favor. Amém. O povo lotou a casa para ver o recém-nascido, bem como pedir o mijo para beber, mas na realidade, como todos sabem, o mijo era a cachaça e um aperitivo chamado SOS, uma bebida muito apreciada em comemorações. O crescimento. Em 3 de novembro de 1956, Juvenal, com 6 meses de vida, às 8 horas da noite, Dona Zumira colocou-o na rede, pois ele já estava com sono. E às 9, seu Manuel e Dona Zumira também resolveram dormir. De madrugada, Zumira se levanta para olhar o garoto.
Acende a lamparina e vai até a rede e não o encontrou. Imediatamente ela grita desesperadamente: Manuel, Manuel, o menino sumiu! Ele ainda não caminha, Manuel, o que aconteceu? Seu Manuel pegou a lanterna e ficou procurando por toda a casa, sem nada encontrar. Estranhamente, encontrou o menino dormindo embaixo da mesa da cozinha. Pegou-o pelos braços e colocou-o na rede novamente. Até hoje, seu Manuel e Dona Zulmira não entenderam como uma criança sem saber andar nem engatinhar poderia chegar àquela distância, isso sem fazer qualquer barulho. Depois, com a cabeça mais fria, seu Manuel tomou uma xícara de café e foi para o fundo do quintal. Ficou no meio do bananal meditando. O vento soprava forte e as palhas se entrelaçavam. Seu ego continuava a perguntar como aquilo poderia ter acontecido. Quem havia tirado da rede aquela criança? Esse mistério despertou um forte desejo de fazer uma caçada. Chama o seu cachorro e se manda para o mato sozinho. Quando dá às 6 da manhã, o seu Manuel retorna para casa com 3 tatus. E assim garantiu a refeição de vários dias, considerando aquele como um dia de sorte. Depois de 3 anos, a família Gonçalves decide ir residir em um outro lugar, onde havia terras férteis, e se mandaram para um povoado. Naquele tempo fazia parte do município de Caxias, hoje Eugênio Barros, denominado de Socorro. Em 1959, eles chegaram. Juvenal, naquela época, tinha apenas 3 anos. Seu Manuel construiu a sua primeira casa na olaria. Ela era de taipa e coberta de palha de coco de babaçu. E nesta morou por aproximadamente 2 anos. Raimundo Gonçalves, pai de seu Manuel, residia na Rua da Barriguda e decidiu ir embora para Gonçalves Dias. Então vendeu sua casa também de taipa para o seu filho. Em 1961, Juvenal tinha 5 anos e seu Manuel derruba a casa, depois começa a construir em menores condições para acomodar a sua família. Fez telhas, adobes e a construção demorou 3 meses, trabalhando dia e noite. Em 1962, a obra foi concluída. A casa era enorme e tinha 9 cômodos. Seu Manuel encomendou a seu pai, o senhor Raimundo, que era um excelente carpinteiro, 6 tamboretes com encosto e com assentos de couro de boi. Encomendou também uma mesa, uma bileira e um petisqueiro, esse último para guardar panelas, cuias e prato. Em 1970, 6 horas da manhã, o galo cantava. Seu Manuel, como de costume, se arrumava para mais uma trabalhada na roça. Ele sempre gostava de montar em seu burro, carregar sua espingarda nas costas, o cigarro de palha entre os dedos e no bolso da camisa um pacote de fumo. Aquele fumo antigo, Arapiraca, era um fumante nato, daqueles que até o caipora sentia inveja. Um certo dia, Juvenal foi deixar o almoço na roça, planejando que quando voltasse iria passarinhar. Mas para seu contratempo, Dona Zulmira havia colocado o feijão no sol para secar e era necessário alguém pastorar para que os animais não comessem. E sua mãe então lhe pediu: Juvenal, é para te vigiar o feijão até às 5 da tarde. Ele ficou inquieto, pois preferia ir ao mato fazer as suas caçadas. E pensa então numa alternativa de realizar o seu pleito sem desobedecer à sua mãe. Logo pensou no seu irmão. O Firrim, o mesmo juvenil. Ele estava naquela ocasião brincando de cavalete e Juvenal pediu para que ele vigiasse o feijão. Ele não aceitou. Não, eu não quero nem saber de olhar nada, disse o Firrim. Rapaz, olha, eu quero passarinhar e tu olha para mim. Não quero ficar preso aí a tarde toda. Eu te dou um passarinho para te criar. Só se me der um passarinho logo. Juvenal foi até a parede de 8ão sem reboco, aonde num buraco havia um ninho. E lá pegou um filhote de passarinho, colocou em uma gaiola velha e entregou ao Firrim. Ele, todo satisfeito com o presente, de tanta felicidade, saiu correndo e foi mostrar o passarinho para sua mãe. Essas alturas, Juvenal já havia se mandado para o mato com seu bodoque para passarinhar. Dona Zulmira briga sem cessar.
e disse que aquilo era um filhote de garrincha e não servia para criar em gaiolas, pois no dia seguinte ele morreria. Com meia hora depois, Firrinha estava com o corpo encoberto de pichilinga, uma espécie de piolho que dá nos pássaros. A moral da história é que Firrinha ficou toda a tarde vigiando o feijão, enquanto Juvenal saciava o seu desejo de caçar. Ao retornar, bem à tardinha, Juvenal já vinha rindo da comédia. Ele pega o passarinho e coloca no mesmo lugar onde ele havia encontrado. Pela manhã do dia seguinte, Juvenal toma um banho, pega o seu radinho de pilha, aqueles marca coroa de prata, e vai visitar alguns amigos que moravam em outras ruas mais distantes. E ao retornar lá pelas 2 da tarde, sua mãe não estava em casa e parece que não sobrava almoço. Ele estava com muita fome. Como era de hábito, ele pega o prato redondo da balança Filizola, põe cachaça na terra, toca fogo, ele enfia um pedaço de toucinho no espeto e assa na labareda daquele fogo azul. Come com farinha de puba. De longe se podia sentir aquele cheiro agradável. Aquele ato exótico chamava a atenção das pessoas que passavam, visto que Juvenal costumava sempre inventar coisas diferentes e os curiosos, na ocasião, se aproximavam para bater um papo descontraído e assistir algumas cenas não comuns. Paulão, eu estou com um problema nesta unha, dizia Juvenal, mostrando o dedo da mão. Rapaz, eu ouvi dizer que havia um homem que, quando estava com esse mesmo problema, para ficar bom, ele tocaria fogo e apagava imediatamente. Seguindo esse conselho, ele meteu fogo no dedo, sentado no balcão. Os estudos. Inteligente, nunca foi preciso se matar de estudar para obter boas notas. Iniciou seus estudos no Socorro e foi aluno do professor Antonino, aluno de Dona Solange e outros. Em 1974 e 75, ele foi estudar em São Domingos do Maranhão. Uma das viagens foi feita na sua bicicleta Monarch Centauro 75 de cor vermelha. Ele frequentou as salas do colégio Grupo Escolar Novo, aonde cursou a 4ª e 5ª séries, residindo com seus tios. Em 1976, ele segue para Gonçalves Dias e conclui a 6ª série no ginásio Bandeirantes. Depois ele foi morar com seus tios Joaquim e Filomena. Seu Joaquim era irmão de Manuel Gonçalves. Ele comunica a chegada de seu sobrinho para sua esposa e suas filhas, e todos ficaram na expectativa. Ao chegar, logo ele conquistou a confiança das primas e, consequentemente, dos tios. As suas primas se apegaram a ele como papel e cola. Tudo o que elas queriam fazer, sempre consultava a sua opinião. Socorro, Francisca, Bida, Zezé e Maria do Carmo tinham-no como um irmão. Isso contava muito na conquista total da confiança de seu Joaquim. Juvenal não se esquivava e trabalhou como operador na usina de beneficiamento de arroz do Expedito Santos, depois na loja de calçados e confecções do Marcolino. Na oportunidade, ele mandava pelo Edmilson, motorista do caminhão do Aristeu, que na época andava pelo Socorro comprando arroz e babaçu, presentes para seus irmãos que ainda eram pequenos. No período de férias, ele voltava ao Socorro, e nesse período, na casa do seu tio, ficava monótona. Restava um espaço que somente ele preenchia, porque quando ele estava em Gonçalves Dias, especialmente na hora de dormir, quando ficavam conversando sobre as paqueras, aquelas coisas de adolescentes, segredos, era aquela laquera. E sempre seu Joaquim e Dona Filó ficavam reclamando, mandando todos fazerem silêncio e dormirem. Esse papo durava até altas horas, e quando Juvenal estava de férias, ou seja, ausente, essa alegria fazia muita falta. No mato. Juvenal, Firrinha, Zé Amaro e Chico Barriga de Moça foram a uma capoeira arrancar batatas e passarinhar, e tudo que viam pela frente, uma espécie de frutas como pitomba de macaco, coroatá, maracujá de cobre, etc. Assim saíam comendo. Era mais uma aventura do que um trabalho, coisas de quem tem muita liberdade na natureza. Ao avistar uma árvore carregada de umas frutinhas pretas, Juvenal e Firrinha, sem hesitarem, comeram à vontade, enquanto os outros companheiros ficavam rindo e dizendo que daquelas frutas eles não comeriam, pois nunca haviam visto e elas poderiam fazer mal à saúde deles.
Eles riam e diziam: vocês vão morrer. Isso deve ser Maria Preta. Juvenal, em tom brincalhão, dizia: come, Firrinho, se morrer, é nós dois. No caminho de volta, Juvenal e Firrinho começaram a sentir tonturas, enjoos, a vista começou a escurecer e uma enorme fraqueza. A fruta era venenosa. Chegaram em casa muito debilitados, com a sensação de que iriam morrer, e deitaram na mesma rede. Dona Zulmira ouviu os dois e ela mornou uma água e fez com que os dois bebessem. Vomitaram à vontade. Logo o mal-estar acabou-se. Fim de férias. Final das férias, Juvenal retorna a Gonçalves Dias. A alegria toma conta da casa dos tios e retorna à sua rotina. Os bate-papos com as primas, as confidências com seu primo Manuel, que era filho de Zé Gonçalves e que faleceu em um acidente 4 meses após a morte de Juvenal. Sempre às 8 da noite, após o jantar, ele ficava assistindo o seu outro primo, Raimundo, fazer tarrafas e redes de pesca sob a luz de um poste da Semar que ficava de frente à sua casa. E falava para o Raimundo: olha, Raimundo, daqui a 2 minutos essa luz vai se apagar e tu não vai mais fazer tua tarrafa. E a luz se apagava exatamente 2 minutos depois. Vem cá, rapaz, tu és macumbeiro? E ficava encabulado. Juvenal olhava para o seu relógio seco de pulseira prateada e dizia: agora eu vou te deixar trabalhar, a luz vai acender. E a luz voltava a acender. Alguns minutos depois, Juvenal fazia a mesma profecia e tudo se concretizava. Raimundo, já irritado e encabulado, achando que Juvenal sabia uma mágica de obrigar a luz a acender e apagar na hora em que bem entendesse, bota para brigar. E os dois se atracam. Começa então a porrada. Dona Filó vem com um cinturão para meter o couro nos dois e eles se apartam. Ela quer saber o porquê daquela confusão. Depois Juvenal revela o segredo. É que a luz acende e apaga de 10 em 10 minutos. E ele adivinhava porque marcava o momento certo no seu relógio. Tempo de milho verde. Tempo bom esse. As pessoas vão às roças, levam vizinhos, parentes e amigos para fazerem a coleta. Seu Joaquim, ao amanhecer, sente vontade de comer milho assado. Era um dia de sol, uma manhã ventilada, aquele tipo de manhã que nos faz lembrar da nossa infância. Como a sua saúde não estava cooperando, ele pede para o Juvenal ir até a roça buscar algumas espigas, mas, antes disso, muito antes, algo de estranho vinha lhe acontecendo. Ele tinha frequentes escurecimentos de vista, porém, achando que seria uma coisa passageira, só contou o fato à sua tia, quando já estava se agravando. E isso se deu exatamente no dia que seu Joaquim pediu para ir à roça. Dona Filó lhe receitou um remédio. Era para que ele colocasse 5 gotas de leite de peão branco num copo de leite de vaca e bebesse. Imediatamente ele pegou um copo de vidro e encheu de leite. Após, ele foi ao pé de peão que ficava perto do chiqueiro de porcos. Ao lado de um pé de caju vermelho, talhou o caule com uma faca e pingou demasiadamente várias gotas no copo sem medir a quantidade certa. De imediato, tomou de uma só vez. Após a ingestão, Dona Filó pediu que ficasse em repouso absoluto por 3 dias, para não se dispor ao sol em hipótese alguma. Seu Joaquim, sem saber da dieta, havia pedido para Juvenal ir até a roça buscar milho. E ele, como era obediente, não falhou. Pegou a bicicleta e se mandou. Deu meio-dia, hora do almoço, e Juvenal não aparecia. Dona Filó, preocupada, então perguntou: cadê o Juvenal? Cadê ele que até agora não apareceu para o almoço, hein? E seu Joaquim responde contando que o mandou até a roça buscar milho. Você está louco, homem? Ele tomou um remédio e eu pedi para que ele não tomasse sol nem por brincadeira. Eu não sabia, mulher. E ele também não me falou nada. As horas foram se passando e a preocupação de Dona Filó ia aumentando. Ela sabia que aquele remédio poderia causar um efeito drástico. 3 horas da tarde. Juvenal retornou trazendo o milho. Sua tia foi logo querer saber o que houve, qual o motivo que o levou a chegar naquele horário. Ele explicou: ao chegar na roça, quando eu passei pela porteira, minha vista escureceu. Eu me senti mal e desmaiei. Fiquei deitado no chão e inconsciente por muito tempo. Fui para o rancho da roça, tornei a me deitar. As coisas foram voltando ao normal.
E aí eu me levantei, quebrei o milho e voltei. Ainda estou um pouco tonto. Mas, meu filho, eu não lhe falei para não pegar sol? Por que você não falou isso pro seu tio? Eu achava que o remédio não fazia mal assim dessa forma. A partir daquele dia, Juvenal não sentiu mais problemas na vista. As festas. Os dias se passaram e Juvenal se interessava por festas, danças. Danças que nunca foram seu forte. Ele gostava de uma discoteca. Era a onda daquela época. Suas primas já despertavam o desejo de curtir os clubes nos finais de semana. Mas seus pais não gostavam de liberá-las e a única maneira de elas se divertirem era fazer a cabeça de Juvenal para que ele as levasse. Para isso, ele tinha total confiança nos seus tios. Sem Juvenal, elas não iam a lugar nenhum. Os velhos sempre mantinham aquela postura de durões, e se as meninas fossem às festas, elas tinham que voltar na hora que Juvenal terminasse. Caso contrário, elas seriam punidas. A ida das meninas Socorro e Francisca para São Luís. Juvenal retorna ao Socorro, depois segue para Caxias. No ano seguinte, seu Joaquim, querendo dar uma educação mais proveitosa para Socorro e Francisca, mandam-nas para São Luís, para que elas se juntassem às outras irmãs que lá já moravam há algum tempo. E Juvenal aproveitou e retornou ao Socorro com o objetivo de combinar com seu pai uma solução para a sua vida. Seu Manuel pensa em vender algumas cabeças de gado e comprar um carro para ele trabalhar carregando passageiros na linha Socorro Dom Pedro. O Zé Carlos ainda chegou a oferecer uma picape Ford, ano 75, em troca de alguns bois, mas o negócio não foi concretizado. Juvenal decide ir a São Paulo. Já era o final de 76 para 77, e então parte. Ao conseguir o seu primeiro emprego, numa fábrica de antenas chamada de Trufe, não pôde trabalhar, pois lhe estava faltando o documento militar, o certificado de reservista. Como Juvenal não queria servir ao exército, retorna ao Maranhão para fazer o alistamento e o fez em Eugênio Barros. Enquanto espera receber o certificado de alistamento militar, ele vai até Caxias. Acorda às 4 da madrugada, pega o carro para ir até Peritoró, depois prosseguir a viagem. Dona Zumira passa suas roupas num ferro à brasa e arruma suas malas e vai até a agência da Expresso Salete, na casa do Manuel Veras. O ônibus passa por ele, fazendo um balão em torno do largo e volta para apanhar os passageiros, entre eles Juvenal, que se despede dos pais e amigos e especialmente de Dona Preta, que ele tinha tanto apreço e não podia viajar sem antes lhe dar um grande abraço. Nessas ocasiões, ela era muito sensível. Ao se despedir, ficou com os olhos lacrimando. Entrou no ônibus e partiu. Sentou-se do lado da janela e ficou acenando com a mão até o carro se perder de vista. Ao chegar, ele consegue uma vaga para morar na casa do estudante, que era situada na rua Doutor Berredo 756, no centro da cidade. E é recebido com muito carinho e respeito, e se junta aos amigos Neto, que era seu conterrâneo e amigo pessoal, ao Etimar Machado, o Dutra e outros. De imediato ele consegue um emprego na prefeitura, um emprego de fiscal de obras, projeto Ciata. Matricula-se no curso supletivo para terminar o primeiro grau, na mesma sala de Neto Palma. Mas no dia seguinte da viagem, Dona Preta viu uma coisa importante para contar para Dona Zumira. Era um sonho. Ontem à noite eu tive um sonho. Eu via Juvenal num lugar muito bonito e cercado de amigos e bastantes pessoas o admirando. Então, Zumira, o que significa isto, hein? Dizia Dona Preta. Eu não sei, respondia Dona Zumira. Após essa discussão, resolveram ir até a casa do Raimundo Caripina, homem sábio e que tinha algumas ideias sobre essas coisas. Lá chegando, encontram-no serrando um pedaço de madeira. As duas se aproximaram. Me desculpe, seu Caripina, não querendo tomar o seu tempo, estou aqui para que o senhor me dê o significado de um sonho que me deixou muito preocupado. E contou como foi o sonho. O astrólogo, que o Martim do Pedro Lustosa chamava de Cid Moreira, porque vivia com o rádio sintonizado nos jornais e dava informações de tudo, então se levantou, deixou o serrote de lado, encaixou os óculos sobre os olhos, tirou o lenço do bolso, limpou o nariz e disse: Dona Preta e comadre Zumira, não se preocupem, este sonho significa saudades, e as pessoas que estão ao lado dele estão cultivando a sua amizade. Ele é dotado de um carisma muito grande. Lá em Caxias, ele está muito bem. Às 2 horas, o Miri e Dona do Carmo foram até a casa do guru Raimundo Caripina e pediram que ele fizesse uma carta para Juvenal, para saber como ele estava.
Dona Zulmira começou a ditar as palavras e ele começou a escrever. Era mais ou menos assim: querido filho, estou morrendo de saudades. Estou escrevendo essas poucas linhas para dar-te as minhas notícias e, ao mesmo tempo, desejo saber das suas. Juvenal concluiu o curso e volta para o Socorro. Um curto período de férias, fazendo o que mais gostava: caçar, pescar e pegar curiosos. Pescaria para ele era um esporte, uma terapia, e caçar era mais que felicidade. O silêncio do mato lhe trazia muita inspiração. Nunca voltava da caçada de mãos vazias. Tinha ótima pontaria. Seu amigo Paulão sempre achava que esse desejo ardente de estar no mato caçando era porque lhe faltava alguma coisa muito importante. Não se sabe o que, mas esse não era o X da questão. O problema é que isso era um grande prazer para o Juvenal. E quando não estava caçando ou pescando, procurava os amigos mais chegados para um bom bate-papo. Juvenal conhece Sebastiana e começa a namorá-la. Em Caxias, Juvenal conhece uma moça de boa família e com ela inicia um namoro. Era Sebastiana Gomes Pimentel, que trabalhava como secretária no Colégio São José. Ela o leva até a sua casa para conhecer os seus pais. Dali nasce uma história de amor e uma grande amizade para com seus familiares. Antes de Juvenal ir para Caxias, nesse curto intervalo de férias, ele aproveitava o máximo que podia a companhia dos amigos e familiares. Após o jantar, ele sempre obedecia aquele ritual de sair com o rádio na mão, ouvindo as músicas da Jovem Guarda e também de Raul Seixas, do qual era fã. Entrava na casa de um e logo se retirava. Já entrava na casa de outro. Na casa dos mais chegados, ele tinha liberdade de ir até a panela comer um delicioso pegado, ou seja, um arroz queimado no fundo da panela. Porém, nas dos menos chegados, ele apenas praticava uma conversa mais de conselhos e informações dentro da maior seriedade. Nesse ponto, ele era rigidamente educado. Por fim, Juvenal tinha duas particularidades. Com os íntimos, era gozador. Com os estranhos, muito sério. Preferencialmente, durante o dia, ficava dentro de casa inventando alguma coisa. Quando isto não fazia, pegava sua rede grossa, feita artesanalmente, e armava debaixo de um pé de manga, usando os galhos. Punha o rádio próximo, escutava as notícias, pegava uma revista e começava a ler. Não demorava muito para que os seus amigos, como o Paulão, o Raimundo Lustosa, o Chico Barriga de Moça e o Dô, chegarem e começarem um descontraído bate-papo, que ia de piadas, das bancadas das pessoas, da política, da música e até do futebol. Nessas ocasiões, sempre pintava uma carne assada com farinha de puba para o complemento da conversação. Carne não era problema, visto que o seu pai era proprietário de um rebanho de caprinos e bovinos. Quando chegava o inverno, tempo das frutas, costumava ir perambular pelo quintal para apanhar goiabas, também com seus amigos, e na maioria das vezes com sua namorada, Zenilda. Ao anoitecer, a cena se repetia. Saía pelas ruas escuras com seu inseparável radinho de pilhas, respirando o ar puro e agradável que deixava sua mente em absoluta harmonia. Paulão, sentado na calçada de sua casa, olhava os transeuntes. Na verdade, o Paulão conseguia ver e ouvia as vozes dos sofridos lavradores que ainda voltavam das roças. A baixa música vinda de um aparelho levava Paulão a ter a certeza que ali vinha o seu amigo para mais uma prosa. Cumprimenta Paulão e depois vão ao largo do Manuel Veras, local da praça que ele não chegou a conhecer. Nesse local, havia luz tocada a motor diesel que se apagava após as 9 da noite. Ali, ele esperava a sua namorada que não demorava a chegar. Cumprimenta Paulão e depois vão ao largo do Manuel Veras, local da praça que ele não chegou a conhecer. Nesse local, havia luz tocada a motor diesel que se apagava após as 9 da noite. Ali, ele esperava a sua namorada que não demorava a chegar. Ela, bastante comunicativa e inteligente, fazia com que eles proseassem até altas horas. Quando os amigos mais próximos não estavam no Socorro, ele voltava mais cedo para casa. Nessa época, eles já fizeram uma casinha de taipa e coberta de palhas, ao lado da casa de seu pai. Era um local apropriado para contar histórias, ouvir músicas, namorar e ler um bom livro e revista. Pegava uma antiga radiola Silvânia da marca nacional do Brasil e alguns discos e ficava ouvindo. Mas o verdadeiro motivo que o levou a construir a casinha foi de não perturbar seu pai quando chegasse tarde da noite. Nesse contexto, ele gostava de manter distâncias em certas ocasiões para conservar o equilíbrio mental
e o bom senso. Antes de entrar na casinha, ele escutava um pouco o seu rádio, pensava na vida e depois entrava para dormir. Apesar de seu Manuel não fazer questão de levar Juvenal para a roça, ele não se sentia bem ver o seu pai trabalhar sozinho e na maioria das vezes o acompanhava, sendo que esse era um motivo para passar o dia pelo mato ou quando fosse ao baixão raso, optava pela pescaria. Certa época, os dois, Paulão e Juvenal, inventaram de fazer adobes na olaria, talvez por diversão ou mesmo apenas para passar o tempo, coisas de jovens inquietos. Talvez com o objetivo de chegar à conclusão de uma coisa qualquer, ou mesmo pensar como o grande escritor Machado de Assis, que na sua obra Dom Casmurro menciona: o trabalho, para mim, é distração necessária. Os dois traçavam o barro, jogavam na forma e faziam os adobes. Enquanto trabalhavam, ouviam músicas, o radinho sempre de lado, sintonizado com a sociedade da Bahia. Contavam piadas. Juvenal contou uma anedota verídica de uma moça que só queria ser importante e que, ao voltar à cidade grande, aprendeu apenas uma palavra difícil: obrigadíssimo. Eles riam o tempo todo de como essa moça se expressava. Como eles não estavam precisando dos adobes, venderam-nos e apuraram um pouco do dinheiro. Juvenal, ainda de férias, vindo de Caxias, costumava fazer o que sempre gostava: visitar Dona Preta, a mãe de Dona Meire, uma senhora religiosa, sábia e de muita idoneidade. Ele escutava bastante os seus conselhos e, às vezes, passavam horas conversando. Dona Preta era uma exímia fazedora de cocados e fazia rifas desses deliciosos doces. Juvenal e Zenilda eram seus maiores fregueses. A rifa era feita mais ou menos assim: ficavam vários papéis em forma de canudo, todos eles numerados de 1 a 20, por exemplo, podendo ser mais ou menos. Em outra parte ficavam outros canudos em branco e apenas um tinha o nome do premiado. Tirava-se de uma bacia um papel enumerado e da outra vasilha um outro, que poderia ser o premiado ou não. Ia-se tirando até encontrar o canudinho premiado. O impressionante é que apenas a Zenilda era quem ganhava. Também, como era de praxe, visitava os doentes e lhes dava uma força psicológica, estimulando-os a pensarem positivamente. Boa tarde a todos, dizia Juvenal ao adentrar na casa de um enfermo e se sentava ao lado. Como está? Às vezes, ele já vinha pronto com uma seringa para aplicar uma injeção. Juvenal, preocupado, perguntava se ele já estava medicado e se aplicando corretamente o uso do remédio. Pedia a receita para conferir. Lia tudo: indicações, contraindicações e posologia. Se era necessária a aplicação de injeções, ele logo fazia. Pegava aquela aparelhagem, uma caixinha de inox dividida em duas partes, uma para ferver a água e a outra para colocar o álcool. Era um serviço para esterilizar as agulhas. Era um enorme prazer para Juvenal fazer aquele trabalho de solidariedade. Era como se fosse uma obrigação. A segunda viagem para São Paulo. Chega ao dia 27 de setembro do ano de 1977. Ele recebe o documento militar. Estava pronto para seguir viagem novamente para São Paulo. Dona Zumira faz as suas malas, prepara um frito e ele parte para São Paulo. Antes passa por Caxias. Naquela época era assim: se comprava a passagem para Teresina e de lá que se partia para São Paulo. Se despediu de Sebastiana e dos amigos e partiu no ônibus da empresa Itapemirim, bilhete de passagens de número 8860, poltrona 1. Passaram-se 3 dias até a sua chegada na capital paulista. Às 4 horas da manhã do dia 1º de outubro, ele desembarca no terminal rodoviário. Às 5 pontos, ele toma um táxi com destino à sua futura residência. Lá chegando, foi aquela alegria. Tônio Cabeludo pergunta pelos seus familiares e por todos os amigos. Juvenal chega a São Paulo e é recebido pelos seus colegas, que também eram do socorro. Escreveu a Sebastiano um pouco chateado por ter havido um pequeno impasse na hora da despedida. Por essa carta, os dois resolveram um problema ocasionado por um desencontro. Juvenal consegue emprego na mesma fábrica de antes, a Trufe. Pelas ruas do bairro da Lapa, Juvenal sai procurando trabalho. Compra o jornal Páginas Amarelas e lê um anúncio de uma empresa que procurava rapazes para trabalhar numa fábrica de antenas, que ficava na Avenida Imperatriz Leopoldina, número 13.516, no bairro Leopoldina, perto da estação do trem. Ele pega o ônibus e vai até o endereço escrito, que era a mesma firma de antes, ou seja, aonde ele havia pedido emprego. Ao chegar, o chefe do departamento de pessoal pede para ele preencher a ficha com todos os seus dados pessoais e leva até o chefe. De súbito, ele é reconhecido pelo chefe do departamento de pessoal, que logo o interroga: você por aqui, rapaz? Já tem o certificado de reservista? Juvenal entrega-lhe as xerox dos documentos solicitados
juntamente com um certificado de antecedentes e uma biografia dos pulmões. Já estava empregado. Começou a trabalhar no dia seguinte. Escreveu para seus pais, dando notícias de que já estava trabalhando, ganhando um bom salário. Era mesmo a fábrica Tuf. E se comprometeu em manter algum dinheiro, caso necessitasse. Seu Manuel respondeu dizendo: prezado filho, eu fiquei muito feliz em saber que estás trabalhando. Não se preocupe, eu estou bem. Se eu precisar de dinheiro, eu mando avisar-te. Abra uma conta poupança e vai guardando o seu dinheiro. Quando Juvenal recebeu seu primeiro salário, comprou roupas, mandou as usadas para o socorro para serem entregues às pessoas carentes. Comprou também discos de Benito de Paula, Roberto Carlos, Raul Seixas. Fez viagens a Aparecida, a Santos em excursão à praia e a outras cidades do interior paulista. Em 1978 chega a São Paulo José do Monte Filho, José do Monte, e se junta a Juvenal e aos outros colegas socorrenses. Como ele estava de licença por ter se acidentado, cortado um dedo, ele aproveitou a folga e saiu pelas ruas de São Paulo, auxiliando Zé do Monte na procura de um emprego. Zé do Monte traz cartas para todo mundo. O conteúdo das cartas sempre tem quase as mesmas notícias: que o socorro está chovendo muito, que nas roças há muitas frutas e legumes. Porém, em outra, o Raimundinho Lustrosa falava: Juvenal, a Lagoa do Baixão Raso estava cheia de peixes e no Poção nem te falo. Tô só te esperando para fazermos aquelas pescarias. À noitinha, Zé do Monte chega com todo aquele jeito de se expressar e fala: mas não deixa, rapaz, que eu arrumei um trabalho. Passaram-se alguns dias e Juvenal, já com o dedo sarado, volta ao trabalho bastante entusiasmado. Trabalhava até os domingos a título de hora extra. Isso lhe rendia um bom dinheiro. Já era visto como o melhor de condição financeira entre os socorrenses que moravam em São Paulo. Quase todos os meses mandava dinheiro para seu pai, pela Caixa Econômica Federal, agência de Caxias, para comprar arroz e estocar. Depois vender quando tivesse um bom preço. Em 1979, Zé do Monte resolve voltar para o socorro. Juvenal manda um álbum com vários LPs e compactos, ou seja, discos de vinis. Entre eles, 2 de Jimmy Cliff, 2 da discoteca Hipopótamos e um compacto do grupo ABBA. Também um do Raul Seixas, e etc. Também manda presentes para os amigos mais chegados, como o seu Pedro Lustrosa, que ganhou 2 pares de botas para o trabalho na roça. Nesse mesmo ano, Juvenal contraiu uma cachumba, doença a qual chamamos de papeira, chegando a sua saúde a ficar bastante debilitada, fazendo com que passasse muitos dias hospitalizado, visto ele ter feito esforços para descer as escadas de um prédio que veio lhe causar muitos prejuízos, pois perder as horas extras que tanto lhe rendia no final do mês. A volta ao socorro. No dia 10 de março de 1980, às 8 da noite, ele chega ao socorro. Naquela hora, acabara de cessar uma grande chuva. O céu ainda continuava nublado. Ficou muita lama para tudo quanto foi lado. Naquela escuridão, Zé Viúvo logo o reconheceu. Ele estava com as balas nas mãos, descalço, segurando os sapatos e procurando um lugar firme para pisar. Em poucos minutos, todo mundo ficou sabendo da notícia e muitos vieram ao seu encontro. Sua casa encheu-se de curiosos para dar-lhes as boas-vindas. A alegria tomou conta de todos os familiares. Dona Preta foi uma das primeiras a lhe dar aquele abraço recheado de amor materno. Fez as entregas das encomendas enviadas por algumas pessoas e depois foi tomar banho, para depois jantar. A casa dos Gonçalves ficou lotada de gente até altas horas da noite. Sempre uma família que tinha pessoa vivendo em São Paulo vinha receber alguma encomenda e saber qualquer notícia de parentes ou amigos. Depois que todos tomaram o caminho de casa, Juvenal ainda permaneceu reservadamente algumas horas botando a conversa em dias com seus pais e irmãos. E após a meia-noite, ele foi dormir. Nessa ocasião, sentiu falta do travesseiro. Depois lembrou que havia esquecido no ônibus. Esse travesseiro tinha o desenho de umas girafas na capa. Acordou às 8 da manhã e a casa torna a encher de gente que souberam da sua chegada no dia seguinte. Dona Zulmira foi à espera do ônibus que Juvenal viera para tentar recuperar o travesseiro ora esquecido. E para sua alegria, o cobrador apareceu na porta com ele na mão. Ela recebeu e ficou grata. Após fazer várias visitas e sondar os lugares onde ele mais gostava de andar, aproximadamente 5 dias, foi para Caxias rever Sebastiana, a sua namorada, e os amigos que ainda permaneciam morando na casa do estudante, local onde ficou hospedado. Comprou uma cama e um colchão de solteiro e já havia perdido o costume de dormir em redes. E lá permaneceu por 3 dias até a sua volta para o socorro.
Compra uma bicicleta Monarch 1980 de cor vermelha, na mão do Ben, o filho do Bebel. Sempre às tardinhas, ele carregava os seus irmãos, o Josimar na garupa e o caçula, o Zico, no varão. Josimar vestido numa camisa escrita Saudade de São Paulo e Zico numa outra de terbrim, da cor de areia. Assim passeava pelas ruas de Socorro e alguns curiosos gritavam: Juvenal, para onde tu vais com essa garotada? Dar umas voltas enquanto chega a hora do jantar. Juvenal às vezes profetizava algumas coisas, tinha muito amor pelo Socorro e questionava sobre o progresso daquele lugar. Chegou a enfiar um tronco de estaca de frente à casa que hoje pertence à Barcelícia, mencionando que no futuro, naquele espaço, seria enfiado um poste da Semar, embora dissesse não ter fé em duas coisas. A primeira era de nunca haver energia elétrica no Socorro, e a segunda era de nunca ele se casar. A primeira de suas profecias foi concretizada. A energia elétrica chegou ao Socorro em 1985, e naquele local, no qual ele enfiou o tronco de estaca, foi plantado um poste. As curiosidades de Dona do Carmo. Certo dia, Dona do Carmo chegou à casa de Dona Zulmira fazendo algumas observações sobre o Juvenal. Como sempre, ela tinha aqueles sonhos coloridos e aquelas observações místicas. Zulmira, minha irmã, hoje o Juvenal passou lá em casa e eu fiquei pasma de olhar para ele. Seus cabelos estão mais brilhosos, os olhares mais mansos, o rosto limpo. Eu conversei um pouco e ele não parava de olhar para mim. Parece que aquela fisionomia queria dizer um monte de coisas, mas estavam escondidas, dentro de uma coisa que não podia se manifestar. Assim, presa, sei lá, não consigo arranjar palavras para explicar esse pressentimento fora do normal. Deixa de bobagem, do carro. O Juvenal é assim mesmo, não é de chegar conversando muito, é um pouco tímido, é muito atencioso e sempre gosta de prestar atenção às pessoas mirando nos olhos, mostrando a sua humildade e fazendo com que as pessoas ao seu redor se sintam valorizadas. Não há nada de estranho nisso, eu conheço muito bem. Juvenal se aproxima de Dona do Carmo e diz que deseja mostrar alguma coisa. Entrou no quarto e ela ficou sentada na cama. Pegou uma bolsa cheia de roupas. Dona do Carmo, essas roupas aqui, foi o Zé Amaro que as mandou para você e sua família. Ela ficou muito agradecida pela gentileza e frisou que até que enfim o Zé havia lembrado dela e da família. Depois de tudo, Juvenal falou-lhe que o Zé Amaro gostava dela, da tia, da mesma forma que gostava da sua mãe, a dona Joana Amaro. Juvenal segue para São Domingos, Fortuna e depois Gonçalves Dias. Já há alguns dias no Socorro, Dona Zulmira convida Juvenal para ir até Fortuna visitar os parentes. Lá viviam o seu Joaquim Gonçalves e a Dona Maria, pai de Zulmira, e para lá então seguiram. Na volta, passaram por Gonçalves Dias para fazer visitas aos outros familiares, especialmente Dona Filó, que há muitos anos Juvenal não havia. Às 6 da manhã, pegaram o carro do Manuel Pinheiro e rumaram para Gonçalves Dias. Chegaram à casa do seu Raimundo Gonçalves, avô de Juvenal, umas 7h30, e não encontraram ninguém em casa. Retornaram à casa de Dona Filó e na ocasião não havia ninguém em casa. Somente ela estava trancada no banheiro lavando roupas. Juvenal entrou pisando na ponta dos pés, para não fazer barulho. Bateu na porta e ela respondeu: "Quem é?" Permaneceu quieto e sem responder. Ele torna a bater. Ela bota a cabeça para fora, não consegue ver ninguém e diz: "Meninos sem vergonha, você não tem o que fazer." Tornou a entrar no banheiro e fechou a porta. Juvenal repete a mesma cena. E ela, ao sair totalmente do banheiro, ainda toda molhada e ensaboada, o vê e toma um grande susto. Deu-lhe logo um forte abraço e começou a rir das palavras que dissera com os supostos meninos que estavam batendo na porta do banheiro. No mesmo momento, seu Joaquim, tio de Juvenal, matou um enorme capão e todos foram convidados para o almoço. Só não foi melhor porque os seus primos, filhos de Dona Filó, não estavam presentes. Passaram 2 dias em Gonçalves Dias e Juvenal aproveitou para umas saídas noturnas com seu primo Manuel, filho de Zé Gonçalves. Foram às boates e outros lugares movimentados. Ficou acertado que quando Juvenal chegasse novamente em São Paulo, mandaria dinheiro para que Manuel fosse também para lá arrumar um emprego. Terminada a visita a Gonçalves Dias, seguem para a Fortuna, para a casa dos pais de Dona Zulmira. Passaram primeiro por São Domingos e fizeram uma curta visita a Dona Osmarina. Ela, alegre com a visita, não deixou Juvenal partir naquele dia e passaram o dia botando as conversas em dias, escutando músicas de Roberto Carlos
Meu querido, meu velho, meu amigo, Lady Laura, O Portão, A Rotina e outras. Pegaram o carro do Chico Cearense e Dona Osmarina também foi nessa viagem. Lá chegando, seu Joaquim e Dona Maria, avó de Juvenal e pai de Dona Zulmira, ficaram muito felizes com a presença das duas filhas e de seu neto, que há anos não o viam. Mataram um capão e um paco e fizeram um grande almoço de casa cheia. Juvenal sentou-se numa cadeira e se pôs a conversar com seu avô. Os curiosos entravam e saíam, perguntando quem era aquela gente diferente. À tarde, Juvenal foi visitar o seu tio Ezequiel, que residia no bairro Piauí, e conhecer o resto dos outros primos. Passaram grande parte do dia conversando, moendo cana na engenhoca, mais ou menos uns 5 litros. Depois retornaram à casa de Dona Maria, novamente no Socorro. Passaram 2 dias em Fortuna e retornaram a viagem de volta com destino a São Domingos. Lá ficaram mais uma noite e depois pegaram o caminho de volta para o Socorro. Lá chegando, ele foi pescar no Baixão Raso na companhia do Chico Barriga de Moça e do Raimundinho Lustosa. Dia 3 de maio de 1980, Juvenal e seu Manel aniversariaram. Ele completou 24 anos e seu Manuel, 50. Nesse dia, Dona Zulmira fez um almoço especial e convidou os amigos mais chegados. Paulão, Raimundinho Lustosa, Chico Barriga de Moça e outros. Eles receberam os parabéns, passaram o dia ouvindo músicas e todos se admiravam de um pai e um filho aniversariarem na mesma data. Aproximou-se então o dia de voltar para São Paulo. No dia 29 de maio, ele pegou a espingarda conhecida por Fogo Central e foi esperar numa ceva que estava boa de cutia. Ele abateu uma de mais ou menos 4 quilos. Seu Manuel disse-lhe que aquela cutia seria o frito da viagem. Não, pai, essa cutia é para a gente comer no almoço. A do frito eu vou buscá-la amanhã. E assim ficou combinado. Hoje são 30 de maio. Faltam 2 dias para eu viajar para São Paulo. E hoje eu vou esperar aquela cutia do frito. Dona Zulmira estava lavando roupa quando Dona do Carmo chegou e Juvenal estava com a espingarda na mão. Despediu-se e foi à espera que ele tanto almejava. Pressentimento. Dona Zulmira sente um aperto no coração. Bateu um pressentimento ruim, um pressentimento que não tinha como explicar direito, e comentou com Dona do Carmo: estou sentindo um amargo na boca do Carmo. Do Carmo respondeu que aquela aflição de vez em quando ela sentia e que era normal. Depois passava. Zulmira pede para que seu Manuel acompanhe Juvenal, que nesse momento já não estava mais com vontade de ir ao mato esperar. Os dois seguem, param de frente à casa do Zé do Monte e ficam acertando alguns detalhes da caçada. Juvenal ficaria no trepeiro de cá, lá na Barrigudinha, e seu Manuel no outro de lá, mais adiante. Chega na volta do S, ele percebeu que perderam os cartuchos e comunicou o ocorrido. Ficou esperando seu pai, que já estava demorando muito, e disse que iria seguir, pois já estava atrasado. Seu Manuel foi junto até a roça, onde ele ia aproveitar e quebrar umas espigas de milho para os porcos e as galinhas. E assim foram até a roça juntos. Juvenal pegou a trilha rumo à espera e meia hora depois, exatamente na direção onde ele estava, seu Manuel escuta um tiro. Eram mais ou menos 4 da tarde. E aí ele pensa: Juvenal deve ter matado a cutia. Puxa, como foi tão rápido? Mal deu tempo de chegar. Às 6 horas da tarde, seu Manuel volta para casa, pergunta por Juvenal e Dona Zulmira disse que ele ainda não havia chegado. Manuel, eu estou com um pressentimento tão ruim, disse Zulmira. Deixa de bobagens, para de pensar negativo, nós só devemos pensar em coisas boas, respondeu Manuel. Zulmira calou-se e foi fazer o jantar. Quando deu um pouco mais de 6 horas, ela pediu para o seu filho Josimar ver se o Juvenal já vinha chegando. Josimar foi até a última casa da rua, nenhum sinal. Voltou para casa e falou para sua mãe que foi até a última casa e não viu ninguém. Ele retorna e antes de chegar em casa, ouve um grito de sua mãe. Todo mundo correu para a cozinha e perguntou o que acontecera. Foi o Juvenal, ele está morto, vão buscar o corpo dele, falou Dona Zulmira entre um desmaio e outro. Muitos vizinhos disseram que ela estava variando. Por dúvidas e meio preocupado, seu Manuel se aprontou para ir até o mato e ver por que até aquele momento o Juvenal não voltava. Já era mais ou menos 7h30 da noite. Chamou o Josimar e o Marcos Amaro para acompanhá-lo, mas quando chegou na última casa, pediu para Josimar retornar, pois era muito pequeno para segui-los até o mato, principalmente naquele horário.
Os dois seguiram o caminho, chegaram na roça e entraram no rancho. Seu Manuel ficou pensativo por alguns instantes, respirou fundo e falou por Marcos que iria ecoar 3 vezes. Essa cogitação fez nascer de súbito no seu coração um certo medo de ecoar e não haver resposta. Tornou a encher o pulmão de ar, mesmo com os nervos abalados, recarregou o coração de coragem e de esperança e deu o primeiro grito. Esperou pela resposta, mas nada. Apenas queria ouvir um grito para destruir aquela incerteza de que seu filho estava vivo ou morto. No terceiro grito, ao perceber que não houve resposta, sentou-se no chão como um menino. Sentiu vontade de chorar, mas se conteve. Ainda era muito cedo para acreditar que poderia ter acontecido uma fatalidade. Levantou-se e convidou Marcos para ir até a espera onde Juvenal estaria. Sentiu-se fraco, suas pernas se recusavam a ir até o local. O coração batia aceleradamente, a pele do rosto queimava e o estômago parecia um vulcão em erupção. A tristeza consumia-o. Lá chegando, seu Manuel foca a luz da lanterna no trepeiro, vê a sandália dependurada na forquilha da arma. Imediatamente lançou a luz para o chão e localizou o corpo todo ensanguentado, já morto. Foi um acidente. A arma disparou nele e o tiro acertou seu peito esquerdo por baixo do braço que saiu do outro lado. Na agonia, ele colocou várias folhas verdes no local da ferida, no intuito de estancar o sangue. Uma mão estava sobre a ferida e a outra sobre a espingarda. No seu mocó havia uma baladeira e uma pombinha sangue de boi que ele mataram na volta do S. Seu Manuel segurou-lhe pelos braços, abriu-lhe a boca e tirou o sangue coalhado. Tentou trazê-lo, deu alguns passos e desmaiou. O corpo era muito pesado. O corpo ficou no mato e seu Manuel voltou para casa. Ensinou o local e pediu para algumas pessoas irem até o local e trazê-lo. Dona Zulmira estava no maior desespero do mundo, passando por um momento trágico, com certeza o pior de toda a sua vida. Lamentavelmente, Juvenal não existia mais. Dona do Carmo ia pela rua quando alguém lhe deu a notícia. Ela tomou um choque tão grande que caiu no chão aos choros. Com a ajuda do mensageiro, ela se levantou e foi para a casa de Dona Zulmira tentar consolá-la. Porém, do Carmo estava tão abalada que não conseguiu falar nada. A condolência naqueles dias tomou conta do socorro. O coração de todos estava abatido. Naquela noite, todo o socorro parou. O povo lotou a casa e a rua esperando o corpo. Ao chegar em casa, com o corpo ensanguentado, carregado por vários homens numa rede, não se continham e choraram. Banharam-no e vestiram-no em um terno azul, que ele em vida dizia que iria vestir aquele terno no dia em que fosse se casar. Depois foi colocado na sua cama de solteiro enquanto chegava o caixão. Seu Manuel alugou o carro do Manuel Pinheiro para ir a Dom Pedro comprar o caixão. Passando por Gonçalves Dias, deram notícia. Trouxeram o Juvenil, o Firrim e outros parentes para o velório. Ao chegar no melancólico socorro, o Firrim ficou pasmado e não teve coragem de ir olhar o corpo. Ele ficou o tempo todo no quarto. Zé Norato estava no centro do Angical, apanhando arroz. E no dia do acidente, altas horas da madrugada, escutou pisadas da burra de seu Manuel. Ele saiu para o terreiro para verificar, mas não viu nada. Quando voltou para dormir, a burra rinchou desesperadamente e andou sobre as 2 patas traseiras. Zé sentiu uma grande tristeza, como se algo estivesse avisando alguma coisa. Aproximou-se da sua esposa e falou-lhe que havia morrido alguma pessoa lá no socorro e que tinha sido a Dona Preta. Sua esposa, estando o que dizia, perguntou com um será? Ele respondeu que tinha certeza. Eu tenho certeza que alguém morreu. Com meia hora depois, o Zé Raimundo do Moacir chegou com o João do Luizão e deram a triste notícia para o Zé Norato. Pela manhã foi feito o sepultamento no cemitério dos Breus e antes de enterrar, abriram o caixão novamente para satisfazer a vontade do povo. Durante 10 dias, o socorro ficou totalmente parado e as escolas passaram 4 dias sem aulas. Sebastiana recebe a notícia e vem para o socorro. Paulão, que estava em Timon, quando soube, veio imediatamente para o socorro. Já no dia 2 de junho, Neto Palma voltou para Caxias e procurou a Sebastiana para dar-lhe a notícia. Ao ouvir o que ele falou, chorou inconsolavelmente. No dia seguinte, partiu para o socorro. Quando lá chegou, não encontrou mais ninguém. Todos foram para Gonçalves Dias, pois Dona Zulmira ficou internada e seu Manuel estava acompanhando-a.
Sebastiana ficou hospedada na casa de Dona Preta enquanto a família enlutada chegava. Com 2 dias depois, voltam todos de Gonçalves Dias para a visita de 7º dia e, na ocasião, conhece os pais e irmãos de Juvenal, numa situação muito cruel e de extrema tristeza. Sua mãe, Dona Zulmira, sempre o tempo todo dizendo que preferia ter morrido no lugar dele. Na visita de 7º dia, o cemitério ficou lotado. Muitos novamente choraram e pediram um descanso eterno para Juvenal. O encontro de seu Manuel com Paulão. Já fazendo vários dias do ocorrido, Paulão estava de frente à casa de seu Manuel, no momento em que ele vinha da roça, e eles ainda não haviam se encontrado após o drama. Eles se cumprimentaram e seu Manuel fala: Paulo, o Juvenal, a única palavra que faltava para completar a frase era morreu, mas não encontrou forças para pronunciar e começou a chorar. Paulão não se conteve e começou a chorar também. Cada um tomou o rumo de suas casas sem ter conseguido conversar direito. Durante o tempo em que esteve no socorro, Sebastiana fotografou toda a família de Juvenal, principalmente os lugares que ele mais gostava, como a casinha, a janela onde ele gostava de sentar e os amigos. Com 3 dias, ela volta para Caxias. Passaram-se mais 15 dias e Sebastiana escreve uma carta para seu Manuel pedindo fotos do Juvenal. Não dizia o porquê, era uma surpresa. Ele enviou as fotos e com 15 dias chegaram as lembrancinhas feitas numa gráfica em Teresina. No outro dia, ela distribuiu. Todos receberam com muita gratidão. Até hoje, ninguém esqueceu Juvenal.